Olá a todos, meus amados, que você tenha um ótimo dia, né? A paz do Senhor Jesus Cristo reina não só na minha vida, mas também na sua vida, na tua casa, te abençoando, né? Te fortalecendo a cada momento. Meus amados, o tema de hoje é sobre confiança, tá? É confiar somente no Senhor, tá bom? Abre a tua Bíblia, né? Por gentileza, aí no livro de Provérbios, né? Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5, que é um tema muito importante, viu, meus amados? É muito importante esse tema aí, porque você vai entender a explicação até o final desse vídeo, tá bom? Que você seja bem-vindo ao canal, né? Ricardo Marcondes 1979, né? É o meu canal do entendimento da palavra de Deus, né? Tanto na minha vida como na sua, né? Quem quiser se inscrever ao canal, fique à vontade. Quem quiser dar um like também, fique à vontade, né? Quem quiser compartilhar também o canal, sejam todos bem-vindos, pode ficar à vontade. Quem não quiser também, não tem problema, tá? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar, não só na minha vida, mas também na sua. Então, o tema de hoje, meus amados irmãos, é o tema confiança, né? Confiar somente no Senhor. A explicação vai vir depois, tá? Vamos ler aí, abre a tua Bíblia aí no livro de Provérbios, o grande livro de Salomão aí, Provérbios capítulo 3, né? Versículo 5, né? Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie em Deus de todo o teu coração, né? E não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Quer dizer, confie, olha lá, confie em Deus de todo o teu coração. A confiança, a importância da confiança, de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém, meus amados? Então sejam bem-vindos ao canal, né? Que a paz do Senhor venha reinar sobre a tua vida, que você tenha um dia abençoado, e a explicação vem aqui, ó. Eu fiz um resumo aqui, né, para vocês poderem entender, tá bom? Os pontos aqui bíblicos desse tema de hoje em Provérbios, né, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração, né, e não se apoie no seu próprio entendimento, tá bom, meus amados? Em Jeremias aí, grande livro de Jeremias, né, profeta chorão, está escrito lá, capítulo 29, versículo 11, porque eu sou, né, porque sou eu que conheço os planos que tem para vós, né? O plano de fazer prosperar e não de lhe causar dano. Quer dizer, Deus tem um plano para a nossa vida, né? O nosso Senhor tem um plano para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Lá, Jeremias capítulo 29, versículo 11, né? Está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Ele conhece o único plano que tem para a nossa vida, o melhor para a nossa vida. Porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Plano de fazer prosperar e não de lhe causar mal, né? Ali no livro também de Naum, grande livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, né? Quantas vezes as pessoas estão angustiadas? Só o Senhor ali que vai dar, né? Apoiar sua confiança no Senhor, olha lá. Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confia. Então ele protege, né? Quando você está com algum tipo de problema, ele te protege de todos os momentos, né, meus amados? Então no livro de Naum fala, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele é refúgio em tempos da sua angústia. E ele protege, né, os que nele confiam. Os Salmos, grande livro de Salmos do rei Davi, né? Grande rei Davi, o livro de Salmos aí, capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confiem em ti, pois tu, Senhor, jamais o abandonará aqueles que o te buscam, né? Ó, pra você ver o livro de Davi, né? O rei Davi, que escreveu o livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. O que te conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonará aqueles que te buscam. Jamais o Senhor vai abandonar aquele que busca, né? Somente é o Senhor, né? Aí a segunda parte da explicação, meus amados. Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Ricardo Marcondes. 1979 é o poder, né, da palavra, o entendimento da palavra, tanto na minha vida como na sua vida. E o tema de hoje é Provérbios, né? Provérbios 3, versículo 5 aí.
É sobre a confiança, né? Confiar no Senhor, a importância da confiança que a gente devemos ter. É confiar somente no Senhor, né? A segunda parte da explicação que eu quero dizer aos amados irmãos e amadas irmãs, está escrito também no livro de Salmos, né? 37, capítulo 37, versículo 5. Vai anotando, viu, meus amados? Anota aí que é uma importância da confiança no Senhor. Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele o agirá. Né? Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, ele vai agir. Né? Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, que ele vai agir. Em primeira carta de Timóteo ali, capítulo 4, versículo 10, também está escrito, ó, se trabalharmos e lutamos, é porque temos depositado nossa esperança. Ó, se trabalharmos, primeira carta de Timóteo, tá bom? Capítulo 4, versículo 10, está escrito, se trabalharmos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente aqueles que crerem. Então, quer dizer, a depositar a nossa confiança, né, a nossa esperança é no Deus vivo, né, no nosso Salvador de todos os homens, especialmente do que creem. Em Salmos, novamente, do rei Davi, capítulo 20, versículo 7, também está escrito, alguns confiam. Olha para você ver a importância da confiança. Salmos, capítulo 20, versículo 7, meus amados irmãos e amadas irmãs, né? Está escrito lá que alguns confiam em cavalos, em outros em carros, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Então, quer dizer, Salmos 20, versículo 7, alguns confiam em carros, têm confiança só nas coisas de carros. Outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, nosso Deus. A importância da confiança é confiar no nosso Deus, né? No nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 10, essa aqui é a explicação, meus amados, de todos sobre confiança, confiar, em quem confiar, a importância da confiança, tá? É o tema de hoje, né? A importância da confiança, em quem confiar, no que devemos confiar, por que devemos confiar. Então, é o tema de hoje, né? Sobre confiança, confiar no Senhor. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, também está escrito aí, por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Não abre mão. Você não abre mão da confiança que você tem. Ó, por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Né? Ela será totalmente ricamente compensada. O tema também, em 1 João, também sobre confiança que temos que ter. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito, né? Que nós aproximamos de Deus se pedimos alguma coisa, né? Essa é a confiança que temos, né? Essa é a confiança que temos. Está escrito lá. Em 1 João 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos. Nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ele nos vai agir, né? Se você confiar totalmente, né, no poder de Deus e não colocar dúvida, Ele vai agir. Qualquer coisa que você pedir, né, para o Senhor lá. Essa é a confiança que temos, nos aproximarmos de Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Através da palavra do nosso Senhor, né? Você examinando as Escrituras, né? Você buscando a Deus de todo o seu coração. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, quer dizer, de acordo da vontade de Deus, Ele vai agir, né? Em Jeremias, né, o grande profeta chorão da Bíblia, mais conhecido como profeta chorão, Jeremias capítulo 17, meus amados irmãos. Vai anotando, viu? Versículo 5, está escrito, né, claramente. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e afasta o coração do Senhor. Então, maldito é o homem que confia no homem. Olha para você a importância de confiar no Senhor, não no homem. Né? Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, outros confiam em outros deuses, né? Confia em imagens, né? Confia em criatura feita pelas mãos humanas, né? Mas feita de gesso, né? De madeira, e deixa de confiar no Senhor.
Então a importância do tema hoje é confiança, confiar no Senhor. Então lá está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, né? E faz da carne seu braço e afasta o coração do Senhor. Ele afasta o coração. O coração que a Bíblia está falando aqui em Jeremias é o pensamento. Você se afasta seu pensamento ao Senhor, né? Mas em Jeremias 17, versículo 7, fala: bendito é o homem, né? Bendito o homem que confia no Senhor, né? Cuja esperança é o Senhor. Então, bendito é o homem que confia no Senhor, né? Jeremias 17, versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor, né? Cuja esperança é o Senhor. Aí, meus amados, ali em Deuteronômio, capítulo 7 ali, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 ao 26, né? Fala sobre as imagens de esculturas, né, e seus deuses, né? Ali fala assim: as imagens de esculturas, né, de seus deuses, queimarás a fogo. Olha para você ver. Grave isso, coloca isso em prática, não duvida do poder da palavra de Deus, e você vai ter uma vida abençoada, tá bom? Grave isso, está escrito, é Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, escreve, anote isso, procura ver na Bíblia, que é certo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 ao 26, está escrito: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Queimarás a fogo, né? A prata, o ouro que estão sobre elas, né? Quer dizer, as imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo. Está escrito, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 ao 26. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas. Não a cobiçarás, né? Nem tomarás para ti, para que não enlaces nela. É uma armadilha. Essa é a verdade, a Bíblia mostra. Versículo 26, meus amados. Não levam coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa, senão também vocês serão separados para destruição. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, ó. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa, senão também vocês serão separados para destruição, e considerem proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para destruição. O que está separado? As imagens de escultura. Os seus deuses aí, que não tem poder nenhum, né, de fazer nada para a sua vida, né? A Bíblia relata que são demônios, né? E a Bíblia prova sobre isso. E muitos confiam em carros, né? Como está a palavra do Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos e outros nos seus deuses aí, né? Pagãos aí, né? Confia em imagens de escultura feitas pelas mãos humanas, né? Quer dizer, eles confiam numa imagem de gesso, que é feita pelas mãos humanas, né? Uma imagem de prata, tudo é pela mão do homem, não tem poder nenhum, né? Coloca ela como santo, né? Coloca ela como que tem poder algum e não tem, né? E as pessoas, infelizmente, deixam de confiar no Senhor, que o tema de hoje é confiança, confiar no Senhor para confiar nas senhoras, confiar nas senhoras aí que tem aí, né? Porque a Bíblia não tem senhoras, mas eles inventaram, né? Colocaram isso na mente da população para distorcer o que é de Deus. E a Bíblia fala lá, Deuteronômio 7, versículo 25, meus amados irmãos, é importante confiar no Senhor. E você ter uma imagem dessa dentro da sua casa é abominação ao Senhor, é uma anatema, é uma maldição. E a Bíblia fala que se você compartilhar, se você trazer isso para sua casa, também vocês serão separados para destruição, né? E considere proibida, né? É proibido você levar isso para sua casa, né? E detestem-na, para você detestar isso aí, que não pertence às coisas de Deus. Está escrito aqui, Deuteronômio, capítulos 25 ao 26, né? Totalmente para ser separado para destruição, que é as imagens, né? Então, lá, Deuteronômio 7, versículo 25, 26, está escrito: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, né? A prata, o ouro que estão sobre ela, né? Porque faz tanta belezura para chamar a atenção da população, né? Para comprar, para trazer dentro da casa, é uma enganação, né? Uma armadilha.
Então lá, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26, está escrito: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, prata e o ouro que estão sobre elas. Não a cobiçarás, nem a tomarás para ti. Não a cobiçarás e nem tomarás. Não pode trazer para você, né? Para ti, para que não seja uma armadilha sobre ela. Versículo 26, Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Está escrito, né? Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. Senão também vocês serão separados para destruição. Considere proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para destruição, né? Em Romanos, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, também é escrito nesse livro, grande livro de Romanos aí, né, no capítulo 1, versículo 25, está escrita a palavra do Senhor ali, que pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. É uma mentira isso aí, né? Dizer que esses aí são santos, né? São aí, tem poder. É uma mentira. A Bíblia prova isso, tá? E depois eu vou falar que são demônios. Ó, tudo é a Bíblia aqui, não tem invenção. Romanos capítulo 1, versículo 25, está escrito, né? Pois esses mudaram a verdade de Deus, né? Mudaram a verdade que é de Deus, né? Em mentira. E honraram, o que é honrar? O povo honrou, né? Se prostrou perante as imagens, né? Homenagearam as imagens, né? Confiaram totalmente nas imagens, escultura aí, né? Então Romanos 1, versículo 25, está escrito: pois esses mudaram a verdade verdade de Deus em mentira e honraram, né? E serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém? Então, para você ver como é que eles honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Confiaram mais na criatura, feita pelas mãos humanas, do que o Criador. A Bíblia mostra ali em Romanos, capítulo 1, versículo 25, né? Lá no livro de Isaías, grande livro do profeta Isaías, ele alertando ali o povo, né? Abre a sua Bíblia no livro de Isaías e você vai entender. Isaías capítulo 45, versículo 20. Congregai-vos, está escrito lá, congregai-vos e chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabe esse povo, nada sabe o que carrega em procissão as imagens de escultura, feitas pelas mãos humanas, e rogam né, a um Deus que não pode salvar. Então, quer dizer, né? Congregai-vos, Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem o que carrega em procissão as imagens de escultura, né, feitas pelas mãos humanas, e rogam a um Deus que não pode te salvar. Eles estão rogando, né, a um Deus porque não pode salvar. Confia, né, nas imagens, né, escultura, carrega até em procissão. Né? Se ela tivesse poder, não precisava ser carregado. Olha a enganação, olha a mentira, como está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, meus amados irmãos, né? Que, pois esses mudaram a verdade de Deus pela mentira. Né? Está escrito em Romanos 1, versículo 25 aqui, ó. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. É uma mentira isso aí. Dizer que santos são santos, as imagens são santas. Dizendo aí para você confiar ali, né? A esperança na Nossa Senhora, Nossa Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Totalmente mentira. Uma pura enganação que a Igreja Católica Apostólica Romana, que trouxe lá do Império Romano, né? Trouxendo isso aí uma forma de ganho, benefício benéfica para ela, né? Para Roma. E celebrando, né? Homenageando ali. Na realidade, o povo está sacrificando a fé ao demônio. É Bíblia. Está na Bíblia. Depois eu vou ler aonde está a sua fé ao demônio ali. Eu vou mostrar aos calmos. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois estes mudaram, né? A verdade de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus é na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade. O que está fora da Bíblia? Aí não tem como nem acrescentar nem diminuir. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, está escrito que aquele que tira, aquele que acrescenta um só ponto está condenado.
Aí eles estão querendo mudar, né, a verdade de Deus e vão ter uma consequência tremenda por isso, porque Roma vai cair. A Bíblia está escrito lá que Roma, que se fala em enigma, né, que é a única cidade que está sentada aos 7 montes, acho que Apocalipse 17 ele começa a falar já, que a mulher que está sentada, né, ali sobre os 7 montes, né, a cidade, a mulher fala sobre a cidade, né, 7 colinas, onde que tem as únicas 7 colinas que tem no mundo é Roma. E Roma, em Roma, capítulo 18, Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, ele fala que caiu a grande Babilônia, né, morada dos demônios, que são demônios, enganou todo mundo ali, com essa palhaçada de imagens, né, distorcendo o que é de Deus, né, mudaram o que é de Deus, a verdade de Deus, pela mentira. Né? Quem é o pai da mentira? É o demônio. Então a prova maior está escrita em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 ao 21, e também Apocalipse, capítulo 17, né, que fala sobre Roma, né, especificamente sobre Roma, a cidade de Roma, que vai cair, né, logo, logo ela vai cair. Ela é considerada a grande Babilônia, a morada dos demônios, né. Ela também vai pagar um preço tremendo pelo sangue dos martírios, né, que foram mais, meus amados irmãos, preste muita atenção. O Império Romano matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas brutalmente. Uns foi pela guilhotina, né, degolado pela guilhotina. Outros foi queimado vivo, né? Outros foram torturados, né? O Coliseu de Roma foi servido de plateia, né, para os cristãos serem mortos ali, né, por devorados, as crianças ali com a família, devorado por leões, né, abria as comportas lá, os leões vinham e atacavam as famílias. Por quê? Porque não quiseram adorar o Império Romano, servir o Império Romano, né, as imagens ali de César. Então, quer dizer, eles preferiram servir a Cristo, morrer por Cristo, né, porque é lucro, né. Eles não trocaram o amor de Cristo, né, o evangelho de Cristo por maneira nenhuma. Preferiu a morte. Foram devorados, foram torturados, né, para não servir os demônios, né. Então, olha a importância do evangelho. Foram mais de 100 milhões de pessoas assassinadas. O Império Romano vai pagar um preço tremendo por isso, né. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 17, que o sangue dos santos, dos martírios ali, está ali, sobre Roma. Né? Apocalipse 17. Lê lá Apocalipse 17 inteiro e lê o Apocalipse 18, versículo 2 ali, que fala que caiu a grande Babilônia, a morada dos demônios. Né, meus amados? A importância do conhecimento, importante confiar no Senhor e não na Senhora. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, outros seus deuses aí. Deixa de confiar na palavra do Senhor, na importância que o Senhor tem para nossas vidas. A pergunta é, quem morreu na cruz? Nosso Senhor Jesus Cristo ou Nossa Senhora? As Nossas Senhoras daí. A pergunta é essa. Quem morreu na cruz? Pela minha vida, pela sua vida? Quem morreu pela remissão dos nossos pecados na cruz? Foi a nossa ou foi o nosso? Então, você deve a sua confiança no nosso, não na nossa. Né? A nossa não tem na Bíblia, a Nossa Senhora não tem na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você não encontra essas palavras Nossa Senhora. Por isso que tem o tema de hoje, confiar no Senhor. Só fala Senhor aqui, ó. Né? Se eu não me engano, acho que é mais de 160 vezes essa palavra Senhor. Confiar no Senhor. Na Bíblia. Confia no Senhor. Né? Então, quer dizer, em Romanos 1, versículo 25, pois esses mudaram a verdade de Deus, né, em mentira, e honraram, né? Esse povo honrou e serviu mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente, né? Em Isaías 45, versículo 20, está escrito, congregai-vos e chegai-vos junto, os que escapastes das nações, né? Nada sabem, esse povo nada sabe o que carrega em procissão, as imagens de escultura feitas pelas mãos humanas, e rogam a um Deus que não pode te salvar. Quer dizer, está rogando a um Deus ali que não pode salvar. Eles falam, viva a mãe de Deus em nossa, né? Em primeiro lugar, Deus não tem mãe. Deus é o Criador, Ele é, né, onipotente, onipresente, onisciente. Né? Ele está em todo lugar. Ele é o Criador
dos céus e da terra. Ele é o Criador que fez o homem, deu fôlego de vida, deu fôlego de vida para o homem, através do homem, da costela do homem, fez a mulher. Se da costela do homem ele fez a mulher, como é que tinha mãe? Então é tudo uma enganação, uma mentira, né? Que a igreja, né, que os impérios romanos colocou na tua mente para enganar. E é isso que o demônio quer, enganação, né? E se você examinar a palavra de Deus, né, aqui sobre, né, a Nossa Senhora Aparecida, que eles tanto clamam aí nas igrejas católicas, né? A Nossa Senhora Aparecida não é mencionada, né? De maneira nenhuma a Nossa Senhora Aparecida é mencionada na Bíblia. Não tem essa palavra. Em Apocalipse 22, versículo 18, está escrito, né? Aquele que acrescenta, aquele que diminui, está condenado. Se você acrescentar um nome que não tem, está condenado. A igreja está acrescentando, está colocando, né? Ela, dando salma de palma para ela, a rainha, né? A rainha padroeira do Brasil. É tantas nossas aí, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Luz, Nossa Senhora Aparecida. É tantas nossas e o nosso vai ficando para trás, né? Quem morreu na cruz por nós vai ficando para trás, né? Todo o amor que Jesus fez ali por nós foi cuspido, foi humilhado, né? Levou soco, né, na cara. Levou mais de 33 chibatadas, chicoteada, foi chicoteado, né? Cuspiram na cara de Jesus, né? Carregou a cruz ali, aquele peso da cruz por nós, né? Tudo quem? O nosso Senhor. Não foi a Nossa Senhora, foi o nosso Senhor. Como que você vai dar um mérito para nós? Tanto que eles rogam a nossa aí. Para começo de conversa, não existe essa palavra nossa na Bíblia. Não tem. De Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar aí Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Luz, não tem. É uma pura enganação, meus amados. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 17, o grande livro de Apocalipse, né? Está na reta final aí do livro, né? São 66 livros, mas tem um livro a mais, 67, a qual que o apóstolo Paulo mencionou lá. Fala em Apocalipse 17, né, que o sangue dos martírios, quem que eram os martírios? Os verdadeiros cristãos que morreram por Cristo ali, né, os apóstolos, os martírios são os apóstolos ali, que morreram por amor a Cristo, porque foram impressionados para adorar ao imperador, fizeram a imagem, queriam que serviram, né? Aí eles não aceitaram. É que nem no livro de Daniel, capítulo 3, né, que o rei Nabucodonosor convocou milhares de pessoas ali, a multidão ali da cidade, para que todos ali se curvassem à imagem, né? Por falta de conhecimento da multidão, a maioria se curvou. É o que acontece hoje, né? Na vida nossa, no dia a dia nosso. As pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, se curvam à imagem, né? Porque não examinam as escrituras, se curva a um Deus ali que não pode salvar. Na realidade são demônios, né? A Bíblia fala que são demônios. Eu provo para vocês que são demônios, né? Por trás da imagem é um demônio de enganação, um demônio de mentira. E você sacrificando a sua fé, não a Deus, né? Não ao nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz por você. Né? Olha para você ver que loucura que é, né? Olha para você ver. Aí Nossa Senhora Aparecida, que eles falam tanto aí, não é mencionada, né? O nome Aparecida na Bíblia. Pois esse título surgiu no Brasil em 1717, né? Após a imagem de gesso ter sido encontrada no Rio Paraíba. Quer dizer, em 1717, essa imagem de gesso, né, ter sido encontrada. Por que ela foi encontrada ali? Alguém jogou no rio. Por que jogou no rio? Porque examinou as escrituras. Ninguém procurou saber por que ela estava no rio, né? Ninguém sabe por que aquela imagem de gesso foi parar no rio. Porque alguém, com certeza, leu o livro de Deuteronômio 7, versículo 25 ali, o 26, dizendo que se você tem uma imagem dentro da sua casa, é uma maldição e é uma armadilha, né? Você é uma abominação ao Senhor, né? Para você não ter essa imagem dentro da sua casa, né? É proibido. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 25 e 26. Mas alguém leu isso aí e jogou fora, né? E aí surgiu essa imagem aí, olha lá, no Brasil em 1717, né? 1717, a imagem de gesso ter sido encontrada nesse rio aí, Paraíba, né? Do Sul. E a Nossa Senhora de Fátima também, né? Não é mencionada na Bíblia.
não está em momento nenhum, não encontra essa Nossa Senhora de Fátima na Bíblia. Ela também ocorreu em 1917, quer dizer, 200 anos depois, apareceu essa Nossa Senhora de Fátima, quer dizer, lá em Portugal, né? Disseram na cidade de Fátima, em Portugal. Quer dizer, são coisas inventadas pelos homens, meus amados. Não caiam no erro, né? Mas em Coríntios, aí, a prova maior, está escrito em Coríntios, né? A Bíblia relata sobre em Coríntios, primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, alertando ali, né? Primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, olha o que está escrito. Antes digo as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam os demônios e não a Deus. Quer dizer, você está sacrificando a sua fé, a sua devoção, né? Você prostrando, se curvando o seu joelho aos demônios e não a Deus. Olha lá, está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, é a prova bíblica isso aqui. Que não tem distorcimento que nem muitos querem fazer. Colocar as imagens como santos, né? Colocar as imagens que têm poder, distorcer o evangelho verdadeiro de Cristo, né? A verdade de Deus pela mentira, como está escrito em Romanos 1, versículo 25 ali, né? Trocaram a verdade de Deus, está escrito ali, trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Por que criatura? Porque é feito pelas mãos humanas. Uma imagem de gesso é feita por quê? Pelas mãos humanas, é uma criatura, né? Feita pelas mãos humanas, ali de gesso, de prata, de bronze, né? De plástico, de madeira, quer dizer, não tem poder nenhum. Só que é uma enganação e coloca isso como santo, né? E a Bíblia fala que se você tem uma imagem dentro da sua casa, como está escrito em Deuteronômio 7, versículo 25 e 26 ali, é uma abominação ao Senhor, está escrito, é uma anatema, é uma maldição, né? E que você vai ser destruído junto com ela, né? Se você tiver isso dentro da sua casa. A Bíblia prova isso aí. Né? Deuteronômio 7 aí está escrito, Deuteronômio 7, né? Versículo 25 e 25, olha lá. As imagens e esculturas de seus deuses queimarás a fogo, prata e ouro que estão sobre elas. Não a cobiçarás e nem a tomarás para ti. Não tomar para ti. Não tomarás para ti. Não tenha com você. Né? Para que não seja uma armadilha nela. Versículo 26. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. Senão também vocês serão separados para destruição. Vocês serão separados para destruição. Considerem proibida as imagens. Considere proibidas as imagens. E detestem isso aí. Porque não é coisa de Deus. Isso aí não é coisa de Deus. Né? É uma coisa inventada, uma mentira. Né? Trocaram a verdade de Deus, né, pela mentira. E honraram e servir mais a criatura do que o Criador. Né? Que é bendito para todos sempre. Amém. Então detestem, né, totalmente, pois está separado para destruição. As imagens estão separadas para destruição. E quem estiver junto com as imagens vai ser destruído também. Tá? Não vai ter salvação, meus amados. Olha para você ver a importância aí do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse surgimento aí da Aparecida surgiu lá em 1717, né? No Rio, que uma imagem foi encontrada de gesso aí, uma imagem de gesso ter sido encontrada no Rio Paraíba do Sul. Alguém jogou fora, né? Alguém largou mão de ter isso aí. Então aí colocaram isso aí como santo, que é milagre, milagroso, não sei o que. Fizeram, né? É que o povo gosta de inventar as coisas, né? E a Nossa Senhora de Fátima também não é mencionada na Bíblia. Nem a Nossa Senhora Aparecida, nem a Nossa Senhora de Fátima, nem a Nossa Senhora de Luz, nem São Lázaro, né? Nem Santo Antônio. Nada disso. O povo costuma seguir as tradições, os costumes dos homens. A Bíblia relata sobre isso. Colossenses 2, versículo 8, está escrito, cuidado, né? Uma simples palavra. Cuidado, fique atento, fique esperto, vigie, né? Para que ninguém vos engane. Ninguém pode te enganar. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, né? As coisas do mundo, e não segundo a Cristo. Está falando aí, não segundo a Cristo. Não tem nada a ver com Cristo essas coisas. Essas coisas são diabólicas. Né? Isso aqui é transformar, né, o que era verdadeiro de Deus pela mentira. Olha lá. 1 Romanos, né? 1 Romanos, capítulo 1, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Está dizendo ali, né? Abre a sua Bíblia e lê lá. Romanos, capítulo 1, versículo 25.
Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E honraram e serviram. Honraram, né? Eles honram a imagem, honra ali, consideram como santo. Honraram e serviram, né? Mais as imagens do que o Criador. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Criatura feita pelas mãos humanas, né? Em Isaías 45, versículo 20, está escrito, né? Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, que escapaste das nações. Nada sabe, esse povo nada sabe, que carregam em procissão as imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Ó, pra você ver, nada sabe, o que carrega em procissão as imagens de escultura feitas pelas mãos humanas, né? E rogam a um Deus que não pode salvar. Elas não podem salvar, são demônios, né? A Bíblia relata que são demônios, meus amados. Então deixa de doidice, né? Deixa de loucura acreditar nisso, né? Confia no Senhor, confia na palavra de Deus, confia na importância da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia relata claramente, em 1 Timóteo, ali fala que Jesus dizendo ali que o Senhor Jesus Cristo é o mediador, é o único mediador, né? Para chegar ao Pai, ele disse lá, ninguém vem ao Pai, João 14, versículo 6, diz lá, Jesus dizendo, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, é por Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, não é por imagem, por Nossa Senhora, não é por Jesus. Ninguém chega a Deus se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo, não é através da Nossa Senhora. Muito pelo contrário, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Deposita sua confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida será abençoada, sua vida será próspera, né? Olha para você ver lá o livro de Salmos, né? A importância do livro de Salmos aqui, 37, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, ele o agirá, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, ele dizendo, por isso não abre a mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente, né, recompensada, né? A importância do Evangelho é esse, meus amados, né? A importância do Evangelho de Cristo é esse, né? Olha para você ver aqui, ó. Roma é a morada dos demônios. Grave isso na sua memória. Roma é a morada dos demônios. A Bíblia prova sobre isso. Morada dos demônios. Está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, né? E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, né? Se tornou morada de demônios e convio, né? De todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Quer dizer, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. É uma morada de demônio ali, né? Por enganação, séculos e séculos aí, né? Por massacrar, né? Mais de 100 milhões de pessoas assassinadas pelo Império Romano, sendo torturadas, né? Quem conhece a palavra, quem conhece, examina as escrituras aí, Apocalipse 17, começa a ler Apocalipse 17, ali fala sobre Roma. Fala de um jeito de enigma, né? Fala sobre que a cidade ali, os 7 montes, as 7 colinas, né? Só se procurar no Google, qual é a única cidade do mundo que tem os 7 montes ou as 7 colinas? Vai mostrar que é Roma. A Bíblia fala em enigma, mas vai mostrar que é Roma. E caiu a grande Babilônia, é Roma, morada do demônio. Porque o sangue dos santos, o sangue dos apóstolos, está em Roma, né? Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, foi morto de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi degolado, né? Cortaram a cabeça do apóstolo Paulo, né? Estevão foi apedrejado, entre outros aí, né? E fora os verdadeiros cristãos também ali, que o Coliseu de Roma, que tem até hoje, né? A prova está lá, tem o Coliseu até hoje. Lá foram assassinados milhões de pessoas, né? No total, mais de 100 milhões de pessoas assassinadas pelo Império Romano. Ali o Coliseu era servido como plateia, né? As pessoas, os romanos adoravam quando os leões massacravam ali as crianças, né? Que foram mortas ali por amor a Cristo, junto com as famílias. Então, para você ver, Roma vai ser destruída, vai cair. A Bíblia prova isso, que é a morada dos demônios. Então, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 20, está escrito, né, claramente,
que os gentios sacrificam sua fé, não a Deus, mas sim ao demônio. Quando a pessoa ora, buscando alguma intercessão ali da Nossa Senhora, não tem poder nenhum. Só um demônio está por trás daquilo ali. Se você tem isso na sua casa, também é uma abominação ao Senhor. A Bíblia prova em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25, versículo 26. Em Êxodo 20, né, versículo 1 ali ao 4, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fazeis para ti imagem de escultura que é em cima no céu, debaixo das águas, debaixo da terra. Não a curvarás, não a prostrarás perante ela. Não a servirás, né, porque eu sou seu Deus que cuida da primeira e da terceira geração daqueles que me aborrecem. Quer dizer, não a curvarás, porque eu sou seu Deus zeloso, né? Quer dizer, não farás para ti imagens, mas o povo fez, né? Você não viu lá quando Arão subiu, quando Moisés subiu lá para buscar os 10 mandamentos, né? Foi subir para buscar os mandamentos. O próprio irmão, né? Viu que Moisés estava demorando ali, o povo murmurando ali, fizeram seu próprio Deus, né? Fizeram sua própria imagem de um bezerro de ouro ali, começaram a adorar, servir. E o que aconteceu? Depois Moisés desceu, quebrou ali, né? A tábua dos 10 mandamentos, porque ele se irou vendo aquele próprio povo fazendo isso, até o irmão dançando ali, cultuando a um Deus que não podia salvar, né? Uma imagem feita de joias ali, né? De ouro, não tinha poder nenhum. E aí o que aconteceu? Foram todos mortos pela espada, né? Todos foram mortos, porque deixaram de adorar o Deus vivo, o nosso Senhor, para adorar outros deuses. É o que acontece hoje, muitas aí na vida alheia, né? Porque as pessoas deixam de confiar no Senhor para confiar nas senhoras. Essas senhoras que tem aí. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Porque quem carregou a cruz? Eu te pergunto, quem carregou a cruz? Quem foi cuspido? Que levou cuspida no rosto? Quem levou soco no rosto? Quem, por amor a você, por amor à minha vida, né, levou mais de 33 chibatadas, chicoteado, foi chicoteado, né? Foi humilhado ali na presença dos imperadores romanos ali, né? Até nisso, né? Ele apanhou por Roma, né? Todos aqueles que estavam com Jesus foram mortos por Roma. Se você parar, analisar o Império Romano, vai pagar um preço tremendo. É só você avaliar. Agora fala, as pessoas têm prazer, eu sou católico roxo, eu também fui um católico, né? Há meus mais de 31 anos atrás, eu era um católico roxo, carregava as imagens, eu não sabia, não tinha conhecimento da palavra, né? Mas Deus me deu o entendimento, graças a Deus, o livramento, mais de 31 anos que eu examino as escrituras, não sou melhor nem pior que ninguém, me deu um livramento sobre isso. Me saiu das garras do demônio, né, de ficar servindo ao demônio, né? Eu tenho que dar uma salva de palma, eu tenho que louvar, eu tenho que dar a minha gratidão da minha vida, pelo fôlego de vida que Ele faz eu abrir meus olhos de manhã, é o meu Senhor, não é a senhora não. Para comer de conversa não tem senhora na Bíblia, né? Senhora Aparecida, Senhora de Luz, Senhora de Fátima. E aquele que tira, aquele que acrescenta, está condenado. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse 22, versículo 18. Como que eu posso depositar uma confiança na Senhora, sendo que foi o Senhor que morreu na cruz pela minha vida? Senhor que levou meus pecados na cruz, foi cuspido, foi humilhado, né? Levou soco no rosto, né? Como que eu posso, né? Levou chicoteadas aí, apanhou, né? Ele tinha um poder em mão para destruir todo mundo, mas fez isso por amor à minha vida e à sua. Como que eu posso louvar? Como que eu posso dobrar meu joelho? Como que eu posso clamar a Senhora, sendo que quem fez por nós foi o nosso Senhor Jesus, né? A Bíblia fala em João, capítulo 13, versículo 6, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho unigênito para que todos que nele crêem, tem que crer no Senhor, todos que nele crêem não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. É Deus ele falando, Deus enviou teu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quer dizer, nós temos que louvar, nós temos que dar graças, temos que dar gratidão pelo fôlego de vida, por abrir os olhos de manhã ao Senhor, não à Senhora.
porque é uma mentira, uma enganação do Império Romano. Tira isso, crava isso na sua mente, se você sacrifica a sua fé, não é a Deus, é o demônio. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, meus amados irmãos. A Bíblia diz também em Deuteronômio 7, versículo 25, que você tem uma imagem dentro da sua casa, né? É uma anatema, uma maldição, né? E vai ser destruído junto com ela. A Bíblia prova isso em Deuteronômio 7, versículo 25 ali, e 26. Está escrito lá, abre a sua Bíblia e vê o que está escrito. Que é uma maldição, Deus manda proibir, manda detestar as imagens, né? Ela não tem poder nenhum, por trás dela é um demônio de mentiras, enganações, que o Império Romano trouxe para vocês aí, né? Diz que ela foi achada num rio aí, em 1717, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba. Se ela foi achada, porque alguém jogou fora, porque viu que não tinha serventia para dentro de casa, que ninguém joga uma coisa boa fora. Se ela fosse tão boa, não tinha que jogar fora, né? Então, se ela tivesse grande importância, não era necessário ela ser encontrada no Rio Paraíba. Então, você já vê por aí, né, a enganação. Mas o povo fez disso assim, uma celebração, né? Colocaram ela no áudio, colocaram ela no pedestal, para você louvar, para você adorar, servir. É uma enganação, porque é uma forma de ganho da igreja também, porque ajuda a vender as imagens que eles fazem, né? E a igreja ficou rica com isso. Mas trocaram a verdade de Deus pela mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Né? Em Isaías 45, versículo 20, como eu citei agora, está escrito também, né? Congregai-vos e vinde, né? Os que capazes das nações. Nada sabe esse povo que carregam em procissão as imagens de cultura e rogam um Deus que não pode salvar. Rogam um Deus que não pode salvar, meu Deus. Né? É um Deus que Satanás, é um Deus que é minúsculo, não é um Deus poderoso. Né? Então, para quem gostou da mensagem hoje, a confiança é no Senhor, que você tenha um dia abençoado, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Confia no Senhor, maravilhoso, né? A palavra do Senhor, né? A Bíblia fala lá claramente, né? Confia no Senhor de todo o seu coração, né? A importância de você confiar no Senhor, né? A importância de você depositar sua confiança no Senhor, né? A Bíblia fala lá, ó, Jeremias capítulo 17, versículo 5, né? Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne seu braço. Quando fala homem, é mulher também. Está confiando na senhora, é maldito, né? A Bíblia fala, Jeremias 17, versículo 5, maldito, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz a sua carne, seu braço e afasta o coração do Senhor. Você está afastando seu pensamento do Senhor, porque a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, mas inclui mulher também, né? O significado de homem, ele também é mulher. Então, maldito é o homem que confia no homem, faz o seu braço a sua carne e afasta o coração do Senhor, né? Então, é importante confiar no nosso Senhor, meus amados. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, né? Para todos sempre. Vou orar por você, tá? Espero que essa mensagem seja importante para a sua vida, que também foi para a minha. Há 31 anos atrás, eu era um católico, não conhecia a verdade, a palavra de Deus, né? Eu também servia as imagens, também prostrava meu joelho, acreditando que aquilo era verdadeiro, mas eu estava servindo ao demônio e não a Deus. Essa mesmo. Estava servindo a Senhora e não o Senhor. Mas graças ao Deus poderoso me deu, né, pela persistência ali, deu um despertar em mim, que faz mais de 30 anos que eu examino as Escrituras. Comecei a ler a Bíblia desde os 14 anos, né? 14 para 15 anos ali, comecei a ler as Escrituras. E graças a Deus fui liberto, né, da garra do demônio, né? Fui liberto. Em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a verdade é a palavra. Comece a examinar as Escrituras, que você vai ser liberto desses males aí, né, do Império Romano. Que o Império Romano vai cair. A palavra de Deus vai ser cumprida. Roma vai cair, é uma grande morada dos demônios, está ali. Mas o povo está pela cegueira, né, acreditando tudo que o padre, que eles falam ali, acha que é certo o que eles estão falando. A Bíblia mostra que vão cair, são moradas dos demônios, meus amados, tá? Então, olha lá. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, faz a sua carne no seu braço e afasta o coração do Senhor. Se afasta o pensamento do Senhor. Quando você confia, né, em outros deuses, em outro homem aí,
Você deixa de confiar em nosso Senhor para confiar na Nossa Senhora. É uma reflexão. O tema de hoje é bíblico. É confiança no Senhor. Tá bom, meus amados? Para quem gostou da mensagem de hoje, que foi importante, né? Uma reflexão aí sobre o tema de hoje, sobre confiança, né? Em Provérbios 3, versículo 5. Dá um like, né? Se inscreva no canal, compartilhe o canal, né? Caso você não queira compartilhar, não queira se inscrever também, não tem problema, né? A mensagem já foi dita a você, né? A palavra de Deus chegou até você. Que o nome do Senhor seja sempre eternamente louvado e glorificado. Vou orar por você. Pai Celestial, em Tuas mãos eu entrego a minha vida. Em Tuas mãos eu entrego o fôlego da minha vida, a qual o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu lá na cruz, né? Todos os pecados que foram levados na cruz por amor a nós, né? Ele carregou a cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido, né? Ele foi praticamente, meu Pai, levou mais de 33 chicoteadas aí, né? Carregou a cruz por nós, teve um sofrimento ali por cada um de nós. Então nós devemos, né, todo o mérito ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, o único suficiente Salvador, né, para a nossa eterna salvação. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Ninguém vai chegar a Deus se não for através do Senhor Jesus. Está escrito na palavra, João 14, versículo 6. Né? Coloque as tuas mãos aí, meu Senhor Jesus Cristo. Né? Clareia aí o santo evangelho da verdadeira palavra, né? Que não venha essas pessoas aí, distorceu, né, a verdade de Deus pela mentira, como está escrito em Romanos 1, versículo 25. Coloque as tuas mãos, Pai. Dá o clareamento, o entendimento, a sabedoria, a paz, a alegria sobre a tua palavra, para que venham conhecer a verdade da tua palavra, que esse povo sejam libertos, né? Sejam transformados, sejam renovados pelo poder do Espírito Santo, que saiam, né? Saiam desse erro tremendo, né? De acreditar nas imagens, acreditar, pôr a confiança na Senhora, né? Tantas senhoras por aí, né? Que eles voltem para ti, Senhor, com temor ao Senhor, com arrependimento, pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz esteja contigo, que você tenha um dia iluminado e abençoado.